Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o Xadrez Digital. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, uma partida da quinta rodada do Tata Steel Masters 2019. Após 20 empates seguidos em jogos clássicos, Magnus Carlsen volta a vencer. Ele jogou aí uma defesa siciliana contra o Van Johan Forest. Van Johan Forster, 2.612 de rate, contra Magnus Carlsen de negras com 2.835. E4 e C5. Esse lance se apresenta o dobro de vezes que o lance E5, que talvez seja o lance mais popular entre os iniciantes. Cavalo F3 e é uma obrigação das brancas conhecerem a defesa siciliana se elas vão jogar E4 como seu primeiro lance. Cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, E5. E aí cavalo B5 e aqui D5. Aqui Van Forest não jogou o lance mais usual. Ele jogou cavalo D5. O lance natural da posição aqui, da teoria, é bispo G5. E aí depois segue com A6, cavalo A3, B5. E aí as brancas têm duas opções. Ou cavalo D5, ou bispo por F6. Se segue bispo por F6, segue dama por F6 e cavalo D5 atacando a dama. A outra opção aqui é jogar cavalo D5. Então segue com bispo E7, bispo por F6, bispo por F6, C3. A ideia é dar uma casa para o cavalo, roque e cavalo C2. E aí segue normalmente com bispo E2 ou bispo E3. Mas após D6, Van Forest jogou cavalo D5, que o próprio Carlsen jogou em partidas, ou o próprio Carlsen não, o próprio Caruana jogou contra ele em partidas do Campeonato Mundial. Seguiu então cavalo por D5, E por D5, cavalo E7, C4 e cavalo G6. Aqui, após cavalo E7, C4, as pretas não podem fazer um lance natural aqui na posição, como bispo D7, porque segue cavalo D6, checkmate. E nem podem fazer também A6, porque segue dama A4. E aí, se bispo D7, também segue cavalo D6 checkmate. Então as pretas, aí para a galera que está iniciando no xadrez, devem ficar atentas a essas variantes. E se você estiver jogando de brancas e as pretas fazerem isso, você tem esse truque tático aí. Mas depois de C4, seguiu cavalo G6, dama A4, ameaçando alguns táticos aqui. Agora sim, pode-se jogar bispo D7, e dama B4, saindo da linha do bispo, que está em D7. Dama B8, H4, H5, as pretas rapidamente não permitem que as brancas avancem esse peão a H5, que ele vai retirar o cavalo de uma casa importante de defesa. Bispo E3. Aqui, em outros jogos, já foi jogado o lance G3, certo? Mas seguiu o bispo E3, A6, cavalo C3, e nessa posição, Carlsen seguiu com A5 no jogo do match pelo Campeonato Mundial. E depois de dama B3, segue com A4. Mas Magnus Carlsen resolveu vir com
outra ideia aqui. Após cavalo C3, seguiu com F5. E a ideia é clara, jogar E4 nos próximos lances. Então, roque grande, bispo E7, G3, roque pequeno, bispo E2, aqui E4. E aí o Jordan tem que tomar uma decisão importante. Com E4, Magnus Carlsen deixou o peão de H5 caindo. E aí cabe ao Jordan verificar se vale a pena tomar esse peão. Vamos ver o que aconteceria se ele tivesse tomado o peão. Uma das variantes possíveis, claro. Bispo H5, vem com cavalo E5. Agora o cavalo está ameaçando jogar cavalo D3, atacando cavalo D3 que ataca o rei e ataca a dama. E aí tem que jogar bispo E2, segue com B5, C por B5, A por B5. E aí aqui rei B1. Mas, pelo visto, Jordan não gostou dessa posição. Ele deve ter verificado que as pretas têm muito ataque aqui, colunas abertas, e a dama também está bem colocada. O bispo pode vir a D8 e depois vir a A5, fazendo forte pressão. E a posição aqui ela se mostra, na verdade, igualada. Então, diante disso, diante dessa posição que se resulta, Jordan preferiu jogar bispo E4, que evita o cavalo E5. Então, seguiu bispo F6. A ideia do Carlsen é trocar o par de bispo das casas escuras para jogar cavalo E5. Então, bispo por F6, torre por F6, dama B6. A dama se coloca aqui, não permitindo a saída da dama a C7. Então, cavalo E5, rei B1, bispo E8. Aqui, o cavalo precisa vir para a casa D7 para expulsar a dama de B6. E por isso que o bispo vem para E8, pois ele deixa uma casa para o cavalo vir a D7 e também vem com o bispo para olhar casas da ala do rei, onde pode ser necessitado. Então seguiu torre D2, e aí cavalo D7, atacando a dama, dama D4 e dama C7. E aí cavalo D1 e cavalo E5. O cavalo fez o seu excelentíssimo trabalho em tirar a dama de B6. A dama preta vem para C7 e vem se tornar mais ativa. E depois disso o cavalo volta para E5. Cavalo E3, F4, G por F4, torre por F4. Agora as pretas conseguiram abrir a coluna F e podem ter ideias de bispo G6 e torre F de A, F8. Seguiu torre G2. Aqui, a uma primeira vista, pode parecer que as brancas têm um ataque direto ao rei, mas as pretas têm a defesa suficiente. As peças das brancas estão um pouco descoordenadas. Bispo G7, colocando o bispo diante da torre e não permitindo ela atacar diretamente o ponto G7. E ao mesmo tempo que o bispo vem a G6, ele está na mesma diagonal do rei em B1. Então joga rei A1 e torre de A, F8. Aqui é importante fazer uma reflexão como se apresenta a posição e como se apresenta os dois exércitos no tabuleiro. Bem, as peças brancas me parecem um pouco descoordenadas, visto que, inicialmente, as duas torres não estão conectadas, a torre de G1 e a torre de D2. O cavalo não tem casas interessantes, postos avançados, só lances que vão recuar para casas iniciais. E aqui as peças, a dama parece estar um pouco com poucas casas aqui no meio do tabuleiro. E por outro lado, as peças pretas estão muito bem coordenadas.
As duas torres estão conectadas. O cavalo está numa excelentíssima casa em E5. A dama está muito bem colocada, olhando tanto a ala da dama, do rei, quanto a ala da dama. E o bispo de G6 está olhando, cortando aqui o rei, não permitindo que ele venha para B1. Então, seguiu C5, que é uma ideia interessante do Jordan. Aqui, se Magnus joga D por C5, segue dama C3. Se dama D6, bispo por H5, bispo por H5 e cavalo C4, o cavalo está cravado, atacando a dama e o cavalo não pode tomar em C4 porque está levando mate, e aí teria que jogar aqui dama F6, e aí depois de cavalo E5, as pretas ainda estariam melhores, mas as brancas teriam algum contra-jogo interessante aqui e bem mais rápido do que o que aconteceu na partida. Mas depois de C5, Magnus Carlsen não é campeão mundial à toa, ele jogou torre por F2. E aí segue dama C3, e aqui as pretas têm a decisão de tomar de peão ou tomar de dama. Aqui Magnus Carlsen, se tomasse de peão, seguiria D por C, e aí seguiria D6. E aí o jogo vira, porque as brancas têm um peão passado. Mas Magnus Carlsen claramente viu isso e tomou de dama. Até porque com 2 peões a mais agora, ele trocar as damas é uma vantagem. Seguiu então dama por C5, D por C5, D6, rei H7, D7 e cavalo F3. E aqui as brancas abandonam. Magnus Carlsen vence uma partida clássica após 20 jogos, empatando todos. A sua última vitória tinha sido no Europeu por Clubes, em novembro, antes do Mundial. Algumas semanas antes do Mundial. E aí aqui as brancas não têm realmente o que fazer. Aqui o computador sugere algumas coisas, mas todas são irrelevantes. As pretas vão vencer facilmente. Esse peão aqui não tem futuro, certo? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Uma partida muito interessante do Magnus Carlsen. Ele vence após 20 empates seguidos. Na entrevista dele para o Tata Steel, ele parecia muito feliz. E agora ele está em segundo colocado, meio ponto atrás do Ian Nepomniachtchi. Hoje foi um dia livre. Amanhã voltam os jogos. Então amanhã eu trago mais vídeos para vocês. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho aqui embaixo para você ficar por dentro de todas as notificações. Esse já foi o 5º vídeo do Tata Steel. Amanhã tem vídeo 6 e eu tô trazendo aí alguma coisa nova para o canal, que é como jogar xadrez do zero para o pessoal que está iniciando aí nesse esporte, para incentivar a galera a jogar. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa o like, compartilha com seu amigo. Valeu e até a próxima. Falou!